Nesse vídeo, a gente vai criar o teclado numérico do nosso aplicativo. E existe mais de uma maneira de se fazer isso, mas a maneira mais simples é encarar todo esse teclado como uma coluna, dentro da qual a gente insere 4 linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Beleza? Dentro das quais existem botões, né? Os botões numéricos, o botão de apagar e um espaço vazio aqui embaixo. Então vamos lá, vamos para o código fazer isso. A primeira coisa a se fazer é identificar onde está o código que gera a parte do layout que a gente quer alterar, né? Se a gente quer criar o teclado nesse retângulo preto, o código que está gerando ele é justamente esse widget container. Então a gente vai alterar o código nessa área, certo? E lembra que eu disse que o nosso teclado nada mais é do que uma coluna composta por 4 linhas. Então é isso que a gente vai passar para a propriedade child desse container. Então a gente vai inserir nesse container o widget chamado column, que a gente já usou antes, né? Agora, para esse widget chamado column, a gente quer alinhar 4 linhas. E existe um componente em Flutter, um widget em Flutter, chamado row, que é justamente isso, linha. Então, para a propriedade children de column, a gente vai passar row. Tá? Eu vou criar primeiro só uma, mas a gente vai precisar criar 4, beleza? E o que a row faz? Ela também recebe, através de uma propriedade também chamada children, assim como o widget column, vários widgets que ela coloca dentro de si própria, alinhadas em linha, na horizontal. É basicamente o que column faz, só que column alinha os itens na vertical, lembra? Então, para row, a gente vai passar para a propriedade children dela outros elementos, né, outros widgets, que são botões. Né? No caso do nosso layout aqui, para a primeira linha, serão os botões contendo 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Eu só vou simplificar o código aqui para não ficar tanta coisa na tela, tá? Então, eu vou colapsar esse código aqui, que é referente a essa parte da nossa tela, e agora está mais simples de visualizar o que a gente está lidando, né? Então, aqui, no nosso widget row, para a propriedade children, eu vou passar os elementos, os widgets que eu quero criar, que são os 3 botões, dentro da lista, dentro dos colchetes. Vou apertar Enter para estruturar o código. Então, aqui eu estou inserindo na lista de children, de filhos, da nossa row, beleza? Em Flutter, a gente cria um botão usando o widget chamado Material Button. Abre e fecha parênteses. Material Button é um botão. E ele recebe também um child como propriedade, que é um widget que ele vai inserir dentro de si próprio. E como a gente quer que esse botão tenha escrito o número 1, a gente vai passar como filho dele um text escrito o número 1. Tá? Agora tem mais uma propriedade que a gente precisa implementar para o Material Button, que se chama onPressed, que significa ao apertar, ao clicar, ao pressionar, né? E o que essa propriedade faz é tratar o clique da pessoa no botão. E ela precisa ser implementada. Então, eu vou implementar ela aqui, passando esse código. Isso não é um widget, não é nada que a gente viu antes. Isso aqui é uma função anônima. Não se preocupa com isso agora. A gente vai chegar em vídeos mais para frente, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Eu só preciso implementar isso agora para o nosso botão poder funcionar, tá? Agora eu vou segurar Ctrl S para estruturar o nosso código e vou executar ele para você ver como fica. Vai ser difícil de ver, mas o botão está aqui. Ó, se eu seguro clicado, ele aparece mais visível. Por quê? Porque o texto está em preto e o nosso fundo também é preto. Então fica difícil de ver. Ao invés de alterar a cor do texto do nosso botão, por enquanto, eu vou alterar a cor de fundo do nosso teclado. Tá? Então, ao invés de Black 87, a gente vai passar a usar Gray, que é cinza. Por quê, Matheus? Porque eu vou tratar da estilização dos componentes em outro vídeo. Tá? Assim como a gente precisa estilizar esses textos, a gente vai precisar estilizar os botões também. Beleza? Então, vai ficar para um próximo vídeo. Agora ficou mais fácil de visualizar o botão com o número 1.
certo? Agora o nosso código vai começar a ficar mais complicado de se enxergar. E para você que está começando, pode ser mais fácil ter um visual estruturado na tela do aplicativo. E a gente pode fazer isso acessando uma área do Android Studio, que é aqui do lado direito, superior direito, está escrito Flutter Inspector nessa aba. Clica nela, ele vai se expandir. Agora a gente consegue visualizar aqui toda a árvore de widgets do nosso aplicativo. E se você clicar nesse botão azulzinho aqui em cima, ele vai mostrar todas as linhas referentes aos widgets que estão sendo desenhados na tela. Então aqui você vê o botão, aqui você vê o texto, aqui você vê a linha, aqui você vê a coluna, texto, texto e assim por diante. E tem mais, se você clica no widget aqui na lista da árvore de widgets, você é levado para o exato código que está criando aquele widget. Então nesse caso a gente está aqui no texto que tem o número 1 dentro dele. Beleza? Agora, eu vou tirar as linhas para não ficar atrapalhando o visual aqui. Beleza, a gente criou o primeiro botão, o botão 1, mas falta o 2 e o 3 nessa linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse código do botão, vou copiar ele e colar embaixo, tá? Ainda dentro da listagem de children da row, beleza? Só que esse não é o número 1, é o número 2. Em seguida, eu vou colar o terceiro botão, que no caso vai ser o número 3, beleza? Então agora a gente tem 3 botões dentro da lista de filhos da row. Então eles estarão alinhados na horizontal aqui. Vou executar o código para você ver o resultado na tela. Beleza, botão 1, 2 e 3. E aqui na árvore de widgets você vê Material Button, Material Button e Material Button. Se eu clicar em um deles, ele me leva para a exata parte do código que ele está sendo implementado. Tá? Agora, você repara que tem um espaço sobrando aqui na direita. E se eu habilitar as linhas do layout na nossa tela, você vai ver que realmente está sobrando um espaço e os 3 botões estão jogados para a esquerda da row, né? Agora, lembra como a gente fazia para expandir dentro de uma coluna? A gente usou o widget chamado Expanded. A gente pode usar o mesmo widget dentro de uma row para expandir também os elementos que são passados dentro dele. Então, ao invés do Material Button estar diretamente aqui dentro da row, eu vou recortar ele e passar ele para dentro de um widget Expanded. Exatamente a mesma coisa que a gente fez na column, tá? E a gente passa o widget para Expanded através da propriedade Child dele. Agora eu colo de volta o nosso botão. Vou fazer a mesma coisa para os outros 2 botões. Tá? Agora eu vou executar esse código para você visualizar como fica o nosso aplicativo. Agora sim, você vê que os botões ocupam a linha inteira, o espaço todo da row, beleza? Agora, a gente precisa criar as próximas linhas, né? Existem outras 3 linhas que a gente não criou aqui. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é colapsar todo esse código da linha. Então eu vou clicar aqui no botão de menos para colapsar o código inteiro. Lembra que ele não foi apagado, tá? Ele simplesmente está representado através dessa elipse aqui, né? Os 3 pontos, ok? Eu vou selecionar essa linha toda, apertar Ctrl C para copiar e vou colar embaixo. Mateus, essa é a maneira certa de programar? Não exatamente, tá? Toda vez que você copia um código e cola o mesmo código para simplesmente fazer pequenas alterações nele, você muito provavelmente não deveria estar fazendo isso e tem uma forma melhor de ser feita. Mas como eu não ensinei ainda, não passei em nenhum vídeo sobre como fazer isso, a gente ainda vai usar cópia e cola, tá? Mais para frente eu vou ensinar a maneira que você realmente precisa usar aqui, que é a maneira mais correta de você criar essas linhas, ok? Agora eu vou executar esse código para você ver o resultado. E é claro que os números vão estar repetidos, né? Porque a gente copiou e colou. Então ficou 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Agora eu vou alterar esses números 1, 2 e 3 para 4, 5 e 6, que são os corretos. Então eu vou expandir o código da segunda linha e alterar de 1 para 4, 2 para 5 e 3 para 6. E vou executar o código de novo para você ver a alteração aqui. Então alterou 4, 5 e 6. Beleza? Vou colapsar a linha de novo e vou fazer a mesma coisa por mais 2 vezes, porque a gente precisa ter 4 linhas, certo? Então vou copiar, vou colar e vou colar de novo.
Agora a gente tem 4 linhas. Eu vou executar o código para você ver como isso fica. Beleza, como a gente copiou essa segunda linha, as outras duas, né, que são a terceira e a quarta, estão exatamente idênticas. Então eu vou alterar de novo esses números, que ao invés de 4, 5 e 6 na terceira linha, precisam ser 7, 8 e 9. Né? Então eu vou expandir o código da terceira linha, que é essa aqui. Vou alterar de 4 para 7, de 5 para 8 e de 6 para 9. E vou executar o código para você ver o resultado. 7, 8 e 9. Foi alterado. Agora a quarta linha é um caso à parte. Né? Vamos voltar para o nosso design para ver qual a diferença. Para começar, na primeira posição não existe nada. Tá? É uma parte em branco. A segunda, ok. É um número, a gente só precisa alterar de 5 para 0. Agora, a terceira posição também é um caso à parte. Não é um número, é um ícone. Tá? É um ícone de apagar. Como a gente cria essa linha no código, então? Essa é a terceira row que eu expandi. Eu vou colapsar ela de novo e a gente vai expandir a quarta row, porque a gente quer alterar os valores dessa linha, né? Que é a quarta linha. Então, nessa primeira posição, que equivale a essa parte do código, a gente não quer ter um botão. A gente quer ter um espaço vazio. Né? E quem está criando o botão é esse Material Button. Então, a gente vai excluir ele. E no lugar do botão, a gente precisa colocar um retângulo vazio. Né? Como a gente cria um retângulo em Flutter? Através do widget container, lembra? Abre e fecha parênteses. Então, eu criei um container que está sendo passado para a propriedade child do expanded. Tá? Eu só substituí o material button. Então, nesse caso, quando a gente tem um container dentro de um widget expanded, ele vai ser expandido para ocupar todo o espaço que ele consegue. E como ele está dividindo o espaço com outros elementos, que são outros 2 elementos, ele vai ocupar 1/3 do espaço disponível em largura. Né? Beleza? Nesse caso, largura, porque ele está dentro de uma row. Lembra que antes, quando ela era coluna, ele dividia espaço na vertical, certo? Agora, se eu executar esse código, você vai ver que realmente esse elemento some e o espaço dele fica reservado aqui. Tá? Então, eles estão ainda dividindo espaço, a única coisa é que esse container não consegue ser visto. Agora a gente pode passar para o próximo botão da quarta linha, né? Que é o botão que, por enquanto, está com o número 5. Ele precisa ter o número 0. Né? Então, a gente vai alterar aqui de 5 para 0. Vou executar o código para você ver a alteração. Pronto, número 0 aqui. Agora, o próximo botão vai continuar sendo um botão, só que ao invés de um número, ele precisa ter o ícone de apagar. Né? Então, vamos para essa parte do código que está implementando esse botão. Então, como eu disse, ele vai continuar sendo um botão, portanto, a gente vai manter o Material Button, só que ao invés de passar um text para a propriedade child dele, a gente quer colocar dentro dele um ícone. E no Flutter, a gente usa o widget icon para fazer isso. Tá? E para dentro desse icon, a gente passa um ícone exatamente, escolhendo, aliás, usando o código icons, ponto, seguido do nome desse ícone. Para a gente vai ser o backspace. Tá? Eu vou apertar Enter para autocompletar aqui. Se eu executar esse código, você vai ver esse ícone na tela. Né? Então, está correto o nosso teclado. Só falta mudar uma coisa importante. Né? Esse espaço vazio aqui embaixo. Né? Todas as nossas linhas precisam estar distribuídas entre esse espaço da nossa coluna. Né? E lembra que a gente fez algo parecido aqui em cima. Né? O nosso texto, essas 2 linhas de texto, estavam lá para cima. E para a gente trazer elas para o meio, a gente usou o alinhamento principal do nosso widget column. Vamos ver como estava isso? Eu vou subir aqui. E ó, essa é a parte do código responsável por centralizar esses 2 textos na parte de cima da nossa tela, né? Dentro desse container. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no container, aliás, na coluna do nosso teclado. Tá? Então, primeiro, eu vou colapsar essa última linha, para não ficar uma poluição de código aqui na nossa cara. E para a coluna do nosso teclado, eu vou passar a propriedade main axis alignment e definir para ela a main axis alignment ponto center. Não.
Porque se eu escolher Center, ele vai centralizar todas as linhas no meio da coluna. Quer ver? Olha só, centralizou tudo, né? Então agora o espaço todo que estava embaixo está dividido entre a parte de cima e a parte de baixo. Não é o que a gente quer. Então a gente precisa usar uma outra maneira aqui. Ao invés de Center, a gente vai usar Space Around. Por quê? Aí sim o espaço vai ser todo distribuído entre os elementos que estão sendo passados para a lista de Children da coluna. Tá? Eu vou executar o código para você ver isso na prática. Agora sim, agora todas as nossas linhas estão distribuídas ocupando o espaço todo da coluna e a gente tem pelo menos a estrutura exata que a gente tinha definido no nosso design. Beleza? Claro que a estilização ainda está errada, né? O fundo tem que ser preto, a cor dos botões tem que ser branca, tem aquele círculo em volta dos nossos botões, né? Então vamos visualizar o nosso design de novo. Então não está totalmente igual ainda, mas a estrutura já está pronta, certo? Maravilha, Matheus. Só que o nosso aplicativo não funciona ainda, né? E realmente não funciona, porque a gente clica aqui nos botões do teclado e os botões funcionam, só que eles não alteram o número que aparece na tela. Continua o número 9 aqui. E a ideia é que quando a gente clique nos botões, esse número vá sendo alterado. E por que ele não é alterado agora? Porque a gente deixou esse número fixo aqui. A gente passou um texto com o número 9 dentro para o widget text. O que a gente tem que fazer é deixar essa parte do código variável de acordo com os botões que a gente clica, certo? Ou que o usuário clica. Como a gente faz isso? A gente vai precisar criar uma variável justamente, tá? Então eu vou criar uma variável aqui em cima, var input igual, e eu vou continuar passando ainda o texto, a string com o número 9. Só que agora eu vou substituir esse 9 daqui pela variável input. Mas o que você fez aí, Matheus? O que é uma variável? Como isso funciona? Isso eu explico no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e tamo junto.